Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E aqui a gente sempre trata de temas relevantes, atuais e de interesse da sociedade. Dessa vez a gente vai falar de um tema que está bastante em evidência. É sobre saúde. Nós vamos falar sobre a febre maculosa. Depois de uma festa na cidade de Campinas, cidade do estado de São Paulo, nós tivemos aí o registro de algumas mortes e cerca de 20 casos em investigação que são suspeitos da febre maculosa. Foram 3 mortes registradas, então, com esses casos suspeitos. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem um caso em investigação, que é uma criança que está em Campo Grande, que teria visitado Guia Lopes da Laguna. E é por isso que a gente vai conversar sobre o tema com o doutor Isaías Pereira da Costa. Ele é professor e doutor em reumatologia. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação, de estar aqui conversando com a gente a respeito desse tema assim tão curioso e que tem despertado assim o interesse de muitas pessoas pelo nosso país. Doutor, obrigada. Obrigado você pelo convite, obrigado aí pela consideração. Em relação ao tema, eu só quero explicar que eu sou estudioso das doenças transmitidas por carrapato, né? Isso foi motivo da minha pesquisa ao longo da minha docência na Universidade Federal. E por isso me interessei e publiquei um artigo a respeito da febre maculosa. Então, só para esclarecer que eu não sou infectologista, mas sou um estudioso da área. Né? Tá certo. E nós estamos falando, então, de um caso que despertou realmente a curiosidade de todas as pessoas por conta de uma situação muito isolada que ocorreu lá em Campinas. Perfeito. Uma festa na área rural, né, muitos jovens, muitas pessoas reunidas, então com foco no carrapato estrela. E aí que a gente vai começar o nosso bate-papo, doutor. Não se falava tanto de febre maculosa assim até esse caso específico. Eu fui dar uma olhada em alguns dados mais antigos e parece que entre 2010 e 2022, Mato Grosso do Sul só teve 7 casos. Mas o que mais me impressionou é a velocidade da evolução dessa doença. Então, explica para a gente a respeito disso, fazendo favor. Na verdade, foram 55 casos, né? De 2011 a 22, e sendo esses 7 casos foram confirmados, né? E tivemos, eu acho que 2 óbitos, parece, ou 3 óbitos, em Mato Grosso do Sul. Felizmente, a nossa região não tem se manifestado essa doença. Mas nós vamos falar um pouquinho do que o carrapato é capaz. Sim, acho que isso eu fiquei impressionada. Esse denominado carrapato estrela, na verdade, cientificamente, o gênero dele é o amblioma. Só para o povo de casa entender melhor, é o carrapato comum que você encontra no gado, no cavalo, né? Que é chamado, tem vários nomes, carrapato estrela, rodulheiro, quando ele está na fase adulta, né? É um carrapato muito comum na nossa região. Aliás, foi isso que me motivou até fazer a pesquisa de uma outra doença transmitida por ele, que é a doença de Lyme símile, que foi até motivo da minha tese de doutorado, uns 20 e tantos anos atrás, aí, que até hoje a gente estuda ela. Assim, essa doença, como é que se dá? O indivíduo tem acesso à região de mata ou de grama, em gramados, que normalmente é onde habitam esses carrapatos. Por que eles estão lá? Porque eles precisam fazer a refeição deles. E a refeição deles é feita sugando o sangue dos animais ou das pessoas que circulam nessa área. Quando eles passam o ser humano, o animal, ele se cola na pele desse animal, desse ser humano, e vai fazer a sua refeição. Né? Durante o ato da refeição, ele faz a regurgitação, e nessa regurgitação é que a bactéria que está dentro dele é injetada na pele do indivíduo. E aí atinge os vasos sanguíneos
e aí vai para a corrente sanguínea e percorrendo todo o organismo do indivíduo. Essa bactéria é chamada de Rickettsia, temos 2 tipos dela, 2 espécies, mas o gênero Rickettsia é que é o agente causador da doença. Então, o carrapato, coitado, é só um vetor. Tá? Ele só está passando a bactéria que está dentro dele. Okay? Quando atinge o indivíduo, ela começa a ter os primeiros dias, primeiros 5 dias, é muito parecido com qualquer outro tipo de virose. Né? Por isso, às vezes, é difícil o diagnóstico no início, porque é a febre bastante alta, inicial, dor de cabeça bastante intensa, e aí vai progredindo os sintomas, passando por dores musculares, né, com bastante fortes, que capacitam o indivíduo, às vezes, de fazer qualquer tipo de atividade, e evoluindo gradativamente e rapidamente, se não for diagnosticado e tratado, para acometimento de outros órgãos e sistemas, principalmente dores abdominais, náuseas, vômitos, né? Pode dar a fazer comprometimento do fígado e dando icterícia, e muitas vezes estava evoluindo com um quadro mais grave, com comprometimento do sistema nervoso periférico, fazendo paralisia de membros inferiores e de forma ascendente. Isso que é o grande complicador, porque vai fazendo paralisia dos pés até o tórax, fazendo paralisia dos músculos respiratórios e levando o indivíduo ao óbito. E eu fiquei muito impressionada, doutor, e eu acredito que todas as pessoas que agora estão preocupadas com a febre maculosa também, com essa rápida evolução que culmina num óbito. Eu estava acompanhando casos alta letalidade, de Campinas, de pessoas que tinham sido diagnosticadas, por exemplo, no dia 5 e no dia 17 já tinham morrido, né? Já tinham perdido a vida. Ela é uma doença realmente muito rápida ou é a falta desse diagnóstico que gera esse óbito tão veloz? Exatamente, a demora no diagnóstico, porque o tratamento é simples. O tratamento são antibióticos simples, antigos, que a gente já usa, né? E responde muito bem ao tratamento. Mas, como toda doença, há necessidade de se fazer um diagnóstico bastante precoce para poder evitar as complicações, principalmente hemorrágica, que nesses pacientes pode ocorrer por diminuição das plaquetas desses indivíduos, né? Então, por isso é necessário e é salutar essa divulgação para dar conhecimento à população, para poder saber reconhecer a doença e também saber prevenir. Eu acho que isso que é importante, porque aqui não tem como. A gente adora ir fazer uma pescaria, ir para o sítio, alguma coisa desse tipo, final de semana, e está sujeito, né? Não sabemos qual carrapato que vai estar infectado, né? Porque não são todos os carrapatos que estão infectados. Estima-se que em torno de 5% deles apenas sejam. Era isso que eu ia te perguntar, né? Porque aí agora todo mundo está super preocupado, né? Eu estou num grupo de mães, inclusive, que as mães já estão querendo boicotar visitas aos parques, né? Porque aqui nós temos muitas capivaras. Exatamente. Aí eu até estava comentando com elas, olha, na minha que não é uma carreira muito longa, né? Mas o tempo que eu tenho de formada, que eu atuo como jornalista em Campo Grande, eu não tenho visto, nem passou por mim pautas assim com muita recorrência relacionadas à febre maculosa, muito menos ao carrapato estrela, que é o vetor dessa doença. Então, eu acredito que a gente também não precisa ficar preocupado assim. Tem que se preocupar, obviamente, mas não dessa forma. Mas vou te dar uma notícia que não é tão agradável. Olha, não é só o carrapato estrela. É que eu sou mãe também, então eu já vou começar a ficar mais ligada nos parques. Não é só o carrapato estrela, não. Entendeu? Os próprios carrapatos são encontrados dos animais domésticos, que é o carrapato do cachorro, do gato. Entendeu? Esses aí também podem transmitir. A febre maculosa? A febre maculosa. Olha perfeito. Só. Então, assim, fala-se muito no carrapato estrela, porque ele é a estrela do processo. Mas o carrapato vermelhinho, que é do cachorro, ou do gato, que é o
pequenininho, eles também podem transmitir, não só a maculose, como outras doenças também. Sim. Por isso que a gente fica preocupado mais ainda, porque as pessoas costumam fazer a retirada desses carrapatos com a mão desprotegidas, né? E isso é uma maneira de se infectar rapidamente por qualquer bactéria que esteja dentro daquele carrapato. É interessante assim que nós, enquanto leigos no assunto, especificamente no que se trata do controle desses animais, né, desses carrapatos, e a gente tem épocas muito características para a proliferação, principalmente no verão, nas épocas de chuva, e aí o senhor pode me corrigir se eu estiver errada, e se não tiver um controle adequado, eles se espalham pela casa, se espalham pelos jardins. Perfeito. E aí, o que a gente faz? Vai tirar... Às vezes o cachorro está infestado, aqueles peludinhos, né? E a gente vai retirando, muitas vezes espremem o carrapato. Exatamente. Esse é um hábito muito frequente na nossa região, né? Sim. Mas eu vou te dizer, esse período que nós estamos nele é o período de maior proliferação do carrapato. Porque, na verdade, não é o carrapato grande que é o maior transmissor, é o pequenininho. É na fase de evolução dele, quando ele é na forma de ninfa, que a gente chama. Que ele tem 3 fases. Ele sai do ovo, ele é larva. Piquititico, esse aí é muito pouco infectante. Mas a forma de ninfa, que é o pequenininho, que o pessoal chama de miquim, esse, pelo menos que eu conheço como miquim, e que é a forma jovem do carrapato estrela, é o mais transmissível de doença. O adulto ele já transmite menos, sabe, quando ele é grandão, mas também tem potencial de transmissão. Então a gente precisa tomar cuidado com essas formas pequenas mesmo. E o que fazer para poder retirar o carrapato desses seus animais pequenos? Porque em Campo Grandense tem muito animal, né? Nós temos muitos animais em casa, né? Gato, cachorro. E via de regra, a gente sai com ele para os parques, né? Para passear e tal. E é onde ele entra em contato, possivelmente. E aqui, como você mesmo lembrou, nós temos capivaras, né? Que são um reservatório importante na nossa região. Outros animais também são reservatórios, né? Mas eu só estou citando a capivara porque a gente tem bastante aqui. Também a gente não é caso de criminalizar as capivaras, né? Mas se a gente encontra o carrapato, o primeiro conduta que a gente tem que ter é ter uma luva, né? Para poder ter acesso ao carrapato. Ou, se não tem luva, uma pinça e pegar o carrapato através da pinça e torcê-lo e retirá-lo. Nada de esmagá-lo, entendeu? Da mão, porque senão, no ato de esmagar, você comprime as bactérias para dentro do seu próprio organismo, através de solução de continuidade debaixo da unha, ou qualquer coisa desse tipo, ferimentozinho que você tiver. As mulheres, principalmente, que tiram muita cutícula, e olha só. Semanalmente estão fazendo lesão no dedo, então ficam muito sujeitos a fazer a serem infectadas através desse hábito não tão recomendado, né? E a outra recomendação... Não, eu ia comentar aqui a respeito da prestação de serviço que nós estamos dando nesse momento, porque o senhor foi falando e eu fui refletindo sobre a questão dos vetores, né, dos carrapatos, que não estão só nos animais silvestres, ou no cavalo, ou no gado, ou na capivara. Quando o senhor comentou a respeito do cachorro, do gato, eu fiquei muito mais chocada, porque por essa eu também não esperava, apesar de ter lido muito a respeito da doença na internet. Mas o senhor é um professor doutor que se especializou no assunto, então a gente está indo direto na fonte e trazendo, né, informação de qualidade para os nossos telespectadores. Você sabe eu estou bem impressionada. Você sabe que é interessante que quando eu comecei a trabalhar com carrapato, foi na década de 90, a gente também achava que não fosse buscar. Aliás, não só. A comunidade científica internacional achava que os carrapatos que costumam infectar cachorro, gato, animais domésticos, eles não seriam transmissores. Mas depois, com os estudos por volta aí do início do ano 2000, se descobriu que não só
Se você pegar o número de doenças transmissíveis que o carrapato pode passar através das bactérias que ele carrega, são inúmeras, e às vezes mais de um tipo. O mesmo carrapato, às vezes, ele pode transmitir 2, 3 doenças. Olha só. Por exemplo, essa doença que a gente tem estudado e que no começo foi até muito desacreditado, que o pessoal achava que no Brasil não tinha, porque era só nos Estados Unidos, que a doença lá foi chamada de Lyme, aqui nós chamamos de Lyme simile, porque é semelhante. A gente também achava que fosse só o carrapato do gênero Amblyoma, que é o do carrapato esteira, que transmitisse, mas depois começou a ver que os outros carrapatos também transmitiam. E que, além dela, concomitante, aparecia outro tipo de bactéria associada, sabe? Então, isso é que quem tem um pessoal da Embrapa que estuda muito isso, que a gente convive muito com o pessoal, os pesquisadores dessa área do doenças do carrapato, que tem uma importância muito grande para a economia, né? Na área da agropecuária, principalmente, na pecuária. Agora mesmo, você vai ver aí quantos bovinos que morreram recentemente por doença transmitida por carrapato. Vários aqui no estado, né? E na questão do diagnóstico, por exemplo, doutor Isaías, nós estamos preparados para fazer diagnóstico dessas doenças, né, da febre maculosa? Sim. A gente observou que essas mortes realmente ocorreram por um diagnóstico tardio, né, que se confirmou Sim. depois que a vítima morreu. E como é que fica a situação dos profissionais, do sistema de saúde, né? Porque não são doenças assim muito comuns. É preocupante, porque felizmente a gente pode contar com vocês da imprensa, sabe, para poder nos ajudar a divulgar, porque realmente são doenças, vamos dizer assim, excepcionais, né, no nosso meio aqui. Se você pegar o mapa do Brasil, você vai ver que a região sudeste é mais o foco da febre maculosa, né? E por isso mesmo, às vezes, a gente não está tão preparado do ponto de vista médico para fazer o diagnóstico clínico ou suspeita clínico da doença. Então, assim, agora com a divulgação desses casos, os médicos estão mais atentos, né, para isso. Na primeira abordagem que ele tem do paciente, que vem agora com febre, principalmente nesse período de março a setembro, que é um período de maior proliferação desses carrapatos, de procriação deles na nossa região, o auge é agora, junho, julho, até setembro, né? Então, é um período de maior infectividade. Então, os colegas agora estão preparados para, na abordagem inicial do paciente que chegar com febre, né? Com dor de cabeça, não pensar só em dengue, chikungunya, tem que incluir aí a febre maculosa e fazer a pergunta para o indivíduo. Escuta, nos últimos 15 dias você esteve na região de mata, esteve na beira de rio, teve contato com animais, tem animais pequenos em casa que estão infestados por carrapato, né? Então, eu acho que a primeira abordagem clínica que seria fundamental para o médico, né? Começar a levantar suspeita a partir desses sintomas iniciais. Quer dizer, uma febre de grandes temperaturas, uma dor de cabeça intensa, teve na região de mata, não sei. Antes que ele evolua para outros sintomas, se já tiver o dado epidemiológico que ele esteve em contato com o carrapato direto, ou que ele esteve em região infestada por carrapato, ele já, a partir daí, já começar o tratamento. Eu recomendaria, assim, antes de esperar o exame confirmatório, laboratorial, que às vezes pode demorar, eu já iniciar o tratamento, entendeu? Principalmente se você tiver esse dado epidemiológico. Até porque esses tratamentos são antibióticos normais, né? Perfeito. Não tem nada de excepcional, não. Comum. Não tem. São comuns, e que você... Aí sim, partir para o laboratório. O exame laboratorial vai levar 5, 7 dias para poder chegar, ou para poder fazer e ele positivar.
Sim, o que mais me impressiona é essa questão do diagnóstico, que é uma anamnese muito simples, né, que o médico vai fazer junto ao paciente. São perguntas que parecem assim normais, né? Esteve em algum Perfeito. local rural, em mato, tem É bichos, porque o né? paciente às vezes não vai se lembrar, né? Ele nem Então vai esse se é o problema, associar. é o hábito do médico, é o hábito É, do profissional é, lembrar de fazer isso que eu estou te falando. A gente tem que mudar esse comportamento nosso e prestar atenção na nossa epidemiologia, né? Quais são, o que nós temos aqui no nosso estado, né, de doenças. Isso é importante. Isso eu sempre falar para meus alunos, olha, se você, seja qual for a cidade, a primeira coisa que tem que saber é o que acontece naquela cidade, né? Quais são as doenças prevalentes naquela região, porque é isso que pode te botar. Que às vezes você, por exemplo, febre tifoide, quem que está acostumado com febre tifoide aqui? Ninguém. E se aparecer, muita gente vai passar batido, entendeu? Para fazer o diagnóstico inicial, o que vai pensar? Não é o dia a dia. Né? Mas agora, por isso mesmo, essa divulgação é muito importante. Então, assim, o diagnóstico clínico, o diagnóstico laboratorial, que é através de exame molecular, que pode ser feito, que é o chamado de PCR, né? E em seguida o tratamento. Eu acho que agora, sem sombra de dúvida, não dá para esperar o tratamento, o diagnóstico laboratorial. Suspeitou, tem sintomas iniciais condizentes e epidemiológico, começar o tratamento. Eu acho que esse é o recado, eu acho mais importante. E a gente começou aqui o programa com alguns números, doutor. Eu até comentei, né, que entre 2010 e 2022 tinham sido 7 casos, porque são os dados que tinham Isso chegado foram lá também confirmados. Então, a gente tinha mais de 50 suspeitos e mais tantos que nós não temos conhecimento, Perfeito. porque não chegou conhecimento das autoridades. É a subnotificação, né? A questão da subnotificação. Então, a gente, por conta desses diagnósticos que acabam não sendo feitos, nós também não temos acesso a esses números da forma que eles têm que chegar até nós, para que tanto os profissionais de saúde, como as autoridades sanitárias, né, o governo possam tomar atitudes mais eficientes para levar informação às pessoas, que eu acredito que a informação seja uma das principais ferramentas para a gente combater as doenças. Mas agora, para a gente finalizar, e eu gostaria muito que o senhor comentasse a respeito dos carrapatos especialmente, porque a gente vai conversando, vão vindo as ideias, e eu acabei interrompendo o senhor antes, sobre como a gente faz para remover esses animais. Primeiro, dos nossos cachorros, dos nossos gatos, para não ter contato, né, com o sangue deles. E depois, já aconteceu isso com muitas pessoas que eu conheço, né, vão fazer algum trabalho em área rural, ou vão fazer alguma expedição no Pantanal, que aqui é muito comum, pescaria, e o próprio carrapato sobe na pele da pessoa, né? Como fazer com esses carrapatos, né, depois que ele já está em contato com a nossa pele? Então, assim, a gente recomenda sempre, primeiro, a retirada deve ser feita com cuidado. Se puder usar luva, melhor, né? E usar pinça para poder retirar o carrapato. Com a pinça, nunca com a mão livre, com a pinça você pressiona o carrapato e torce o bico dele, porque quando ele cola na pessoa, ele penetra uma sonda que a gente chama, que tem na ponta como se fosse um anzol. Sim. Sabe? E então, para você puxar, o ferrão vai ficar. E aquilo ali vai se. Então você torce que aí ele sai. Para poder tirar sem esmagar. Né? Esse é um cuidado. O segundo, se você for para a área de mata, usar preferencialmente roupas claras, porque a roupa clara vai te permitir ver o carrapato da sua roupa e você vai poder retirá-lo. Usar camisas de manga longa, de manga comprida, para poder diminuir a área de contato com o carrapato. Porque se ele pegar um lugarzinho de pele, ele penetra mesmo. Um agravante que os carrapatos, como é a fase de ninfa, que são os pequenininhos, que são mais infectantes, eles, quando eles aderem
a pele do indivíduo, eles vão procurar lugares mais quentinhos. Então, lugar de pelos, sabe? Então, a axila, a região pubiana, sabe? A cabeça, onde ele pode... E aí, às vezes, você não passa desapercebido, né? Ou debaixo da mama. Já peguei vários casos, porque o paciente que foram aplicados tinha sido... E ela não tinha percebido, a paciente, e era uma paciente de sexo feminino, que ele não tinha percebido a presença dele tão pequenininha, ela via que achava que era uma pinta, né? E era um carrapato. E era um carrapatinho que estava ali debaixo da que ela tinha ido acampar na região de Bonito, né? Tá Essa vendo? região nossa aí tem bastante carrapato. Essa época, então, é uma coisa séria. Bom, então, na área de risco, usar camisas de manga compridas, calças, cujas pernas das calças você coloca por dentro da meia, para evitar ele subir, né? Entre a calça e a meia, né? Então, você coloca a calça por dentro da meia, de preferência botas, né? Difícil, né? Você ir pescar desse jeito. E com chapéu, protetor a cabeça, e quando retornar dessa área, fazer uma busca minuciosa no corpo, ou pedir para alguém verificar também, nas áreas que você não consegue ver, se tem a presença de algum carrapato, né? Isso são os cuidados que a gente pede para que... Porque, assim, você acabar com o carrapato não tem jeito, certo? O manejo dele é muito difícil, né? E você pode, no máximo, usar os repelentes nessas áreas também, que você vai, e que também tem que ser, assim, usar a cada 2, 3 horas e passar, né? Porque molhou, suou, já perdeu o efeito, o repelente. Esses eu acho que são os cuidados principais que o indivíduo tem que ter mesmo, sabe? Outra coisa, normalmente, ele não é na picada só que esse paciente... que o carrapato transmite a doença. Ele tem que permanecer algumas horas em contato com você. Entendeu? Então, que foi o que aconteceu na festa, né? As pessoas estavam lá na festa em Campinas, por horas, né? O carrapato ficou no corpo das pessoas, provavelmente. Eu achei uma coisa impressionante aquilo, nossa, que é difícil, né? Porque, assim, a picada dele inicial, às vezes você sente pescar um mosquitinho, porque ele tem um mecanismo interessante que é de aplicar o anestésico no local. Você não perceber ele. Você vê que tem um mecanismo... Mas depois que te tira, né? Aí a região dá a hora que ele entra em contato com você, ele já injeta, para você não perceber ele. Então a pessoa não sente nada. Não sente nada. Você pode sentir só a picada inicial, a hora que ele injeta a sonda, sabe? E aí, depois a pessoa fica... Claro, isso provavelmente é algum tempo que ele não deixa de perceber a presença do carrapato no corpo, né? Então, por isso é muito importante, chegada de uma área dessa, ou teve numa área de parque e tal, olhar, fazer um exame minucioso para ver se não tem carrapato no corpo, e se tiver, retirá-lo com a pinça, com o devido cuidado, para poder não fazer o esmagamento do carrapato, para não fazer a autocontaminação. Acho que seria isso, os principais cuidados mesmo que a gente teria. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas a gente... Não, mas no geral esclareceu bem. Professor Dr. Isaías Pereira da Costa, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente nesse programa, tirando as nossas dúvidas, falando sobre a doença e especialmente sobre o carrapato. Porque o que o senhor ensinou aqui hoje, eu tenho certeza que vai ficar de lição não apenas para nós, enquanto sociedade, enquanto população, mas eu acredito que para os médicos também que acompanham o nosso programa, para os parentes dos médicos, justamente por conta dessa anamnese detalhada para os pacientes que chegam com sintomas
os consultórios, os postos de saúde. Eu acredito que isso vai ajudar a salvar muitas vidas. E esse tema, então, trouxe mais uma vez isso à tona, essa prestação de serviço que é fundamental para a gente continuar fazendo a manutenção adequada da nossa saúde. Obrigada mesmo, viu? Obrigado você também pela oportunidade e parabenizá-los pela iniciativa, viu? A gente precisa muito de vocês. Muito obrigado, viu? É isso, eu que agradeço. Obrigada, e nós estamos à disposição para novas edições e outras entrevistas a respeito dos temas. Obrigada. Tá ok, estamos às ordens. Tchau. Até mais. Muito bem, então essa foi a edição do programa Perspectiva, falando sobre a febre maculosa, sobre como combater essa doença e também como cuidar dos animais que estão aí nas nossas casas. Afinal de contas, descobrimos que os cães e os gatos também, né, são hospedeiros do carrapato que podem transmitir a doença. Voltamos numa próxima edição, um novo tema. Até lá, tchau, tchau.